Meus irmãos, nós vamos abrir em Deuteronômio 6. Hoje nós vamos finalizar os nossos estudos de evangelização. Com certeza nós não esgotamos tudo que precisávamos saber sobre esse assunto, mas acredito que a base nós já tivemos nesses 8 estudos, né? Hoje será o 8º estudo que nós teremos sobre evangelização e nós vamos finalizar falando de evangelização infantil. Em outro momento, nós vamos continuar tratando sobre outros aspectos da evangelização, como a apologética, por exemplo. Mas nós vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Esses serão os versículos que nós iremos usar para tratarmos sobre este assunto. Nós vamos falar sobre 2 aspectos no trabalho de evangelização infantil. O primeiro aspecto, nós vamos falar no que se refere a um trabalho interno da igreja com respeito às crianças que fazem parte da igreja. Elas estão num contexto de aliança com Deus por causa dos seus pais, por causa da igreja que elas congregam, mas isso não quer dizer que elas estão salvas. Quer dizer que elas estão debaixo de uma bênção pactual de Deus sobre o seu povo, e elas estão inclusas nisso, mas elas precisam de salvação. Então nós vamos falar muito sobre como esse trabalho deve se dar na família e na igreja, com respeito à evangelização das crianças. Esse tipo de trabalho, ele tem, de alguma forma, uma abordagem diferenciada de um trabalho externo com crianças que não estão num ambiente cristão, não estão numa família cristã ou não frequentam uma igreja cristã. Então, serão abordagens distintas. E, basicamente, as crianças da igreja vão estar envolvidas tanto em uma como em outra. Mas, por exemplo, quando nós, os congregacionais brasileiros, os batistas, têm o costume de apresentar as suas crianças a Deus, né? Outras igrejas reformadas batizam as crianças. Mas congregacionais e batistas apresentam. Observe que todas as vezes que uma criança é apresentada, o ministro não convoca a igreja a evangelizar aquele pecador miserável que está sendo apresentado naquele momento, né? Você nunca vai ver ou nunca viu um pregador pegar aquele bebezinho e dizer assim: irmãos, isso é um terrível pecador e a gente tem que evangelizar ele porque ele está fora da aliança. Você não vai ver essa abordagem. Mas as recomendações de um ministro no culto, quando isso acontece, é que essa criança seja instruída pelos pais e ela seja trazida à igreja pelos pais. E a igreja cuide também desta família e da criança, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, com aquele propósito de servir ao Senhor. Então, aquela criança está inserida num contexto espiritual de aliança de Deus com o seu povo. Embora ela precise de salvação, a abordagem de evangelização a essa criança basicamente é o que nós chamamos de catequese. Ela precisa receber a instrução do ensino da doutrina na sua mente. Então, os pais não vão todos os dias dizer àquela criança: você precisa se converter, você precisa se converter. O pressuposto dos pais é que a criança está na aliança e ela está recebendo a instrução e Deus está abençoando a vida dela e ela tem que viver a vida cristã. Os pais crentes precisam partir dessa convicção que os seus filhos são crentes e que eles vão ser ensinados como crentes. Embora isso, espiritualmente, só quem saiba é Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, nós não vamos tratar os nossos filhos como ímpios. Por exemplo, filho desobedeceu, foi rebelde, errou. Então, o pai não olha para o filho e diz assim: você é um ímpio.
Os pais olham para o filho e dizem assim: você é crente e você está numa família crente. Então nós partimos dessa convicção. Embora só Deus saiba se os nossos filhos são eleitos ou se eles já são convertidos pelo Senhor. Mas quando nós falamos de crianças que não estão nesse contexto, vamos perceber que temos que ensinar a elas, de fato, os primeiros passos, o que é o Evangelho, o que é a graça. Ela precisa conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus, precisa entender o que é fé, o que é arrependimento. Então as abordagens são diferentes. Mas vamos ler Deuteronômio 6, do 4 ao 9. O texto vai dizer: escute, Israel, ou ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Aqui Deus está falando com Israel, não é? Observe que até o versículo 6, Deus está claramente falando com os adultos. A partir do versículo 7, Deus continua falando com os adultos, mas em relação às crianças. E Deus dá recursos aqui ao povo de Israel para ensinar as suas crianças a respeito da lei de Deus. Nós vamos observar isso com cuidado. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, nós estudaremos agora a tua palavra. Diante desse texto, nós iremos refletir a partir dele sobre a missão da igreja no que se refere ao compartilhamento da fé às crianças, aquelas que estão na família da aliança, aquelas que também não estão na família da aliança. Que o Senhor não apenas nos instrua, mas suplicamos que o teu Espírito nos impulsione a trabalhos mais abrangentes e mais profundos na evangelização de crianças, na nossa igreja, fora das paredes de nossa igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, no nosso prédio, todas aquelas que o Senhor trazer até nós, que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para compartilharmos o Evangelho. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós tratamos sobre evangelização de crianças, eu vou seguir aqui uma linha talvez muito estranha, porque comumente o que nós vamos observar é fantoche, joguinhos, né? Com versículos bíblicos, são recursos visuais, e tudo isso tem o seu lugar, e não necessariamente eu estou dizendo que essas coisas são pecaminosas. Eu não vou partir por esse tipo de abordagem. Eu vou seguir um tipo de abordagem mais antiga e que eu considero mais sólida em termos doutrinários, com mais evidências de fidelidade à palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós observamos algumas coisas que eu acredito serem muito estranhas. Então, por exemplo, nós temos algumas igrejas cristãs têm o costume de celebrar a ressurreição de Cristo na Páscoa. Então, algumas coisas feitas em escolas cristãs, escolas de formação intelectual da criança, acabam vindo para a igreja. Então, você tem uma escolinha dominical especial na Páscoa e lá vai ter um pãozinho e um vinhozinho para a criança tomar e comer o pão. A Escritura vai nos dizer que quem deve participar do corpo e do sangue de Cristo são aqueles que discernem o sangue e o corpo de Cristo. Então, nem em igrejas reformadas que a criança é batizada, elas participam da ceia, porque elas não discernem o pão e o vinho.
exceto em algumas igrejas que defendem o que se chama de pedoeucaristia, que é a participação das crianças na ceia. Mas isso não é majoritariamente presente nas igrejas reformadas. Então, o que se diz com essa abordagem? A ideia é acostumar a criança com a participação dela no sacramento da ceia, mas ela não está apta a participar do sacramento da ceia. Esse tipo de uso do pãozinho e do vinhozinho está errado, na minha concepção. Está errado. Então, muitas vezes nós temos esse tipo de abordagem, tentando ensinar a criança alguma coisa, ou temos o trabalho que é feito durante muito tempo em escolas dominicais. Você pega, por exemplo, a história de Davi e Golias, e você então mostra à criança que ela deve ser corajosa como Davi, que matou Golias. Ou ela não deve ter medo de lutar contra seus inimigos como Josué teve. Então ela tem que ser corajosa como Josué foi, para derrotar os seus inimigos, né? Nada disso é o evangelho. Isso não está comunicando o evangelho. Então é possível que no trabalho evangelístico dentro da igreja, em escolas dominicais, os professores e professoras estejam comunicando o texto bíblico, mas não estejam comunicando o evangelho. Se está falando da Bíblia, mas não está se falando do Evangelho. Porque a história de Davi e Golias não é a história de Davi e Golias, é a história de Deus vencendo os inimigos do seu povo. Não é? A história do Mar Vermelho não é a história de Israel tendo vitória sobre Faraó. É a história de Deus salvando seu povo do Egito e aniquilando os inimigos do seu povo. Isso deve ser mostrado à criança. Né? Não a história pela história. A Bíblia está cheia de narrativas. Mas a gente deve se perguntar: como é que se usa devidamente as narrativas? É apenas contando a história à criança? A gente vai contar a história de Daniel na cova dos leões. Daniel não teve medo, ele estava na cova dos leões, ele estava confiando em Deus, e então os leões não mataram Daniel. É isso mesmo que a história está contando. Como é que você sabe que ele não teve medo? Não é? A história é que Deus preservou a vida do profeta diante da impiedade de uma nação e de um governo, para dar testemunho àquele povo de que Yahvé era Deus sobre a nação babilônica. Esse é o sentido da história de Daniel na cova dos leões, ou seus amigos na fornalha de fogo ardente. O centro da história não são os personagens que estão na história. O centro da história, por exemplo, de José, não é José. É o que Deus está fazendo por causa do seu povo, para preservar o seu povo de uma fome que estava acontecendo em Canaã, e Deus então usa José. Mas José era um pecador terrível. Era um menino vaidoso, era um jovem vaidoso, né? José mentiu em vários momentos ali de sua história. Mas Deus, apesar de José, usa José. E quando Deus usa José para preservar o seu povo, a Bíblia está dizendo que Deus, apontando, né, para frente, de que Deus usará um José perfeito lá na frente, para livrar o seu povo para sempre da morte. E é Jesus. Então essa é a forma de contar a história às crianças, né? Então, quando nós não olhamos devidamente para isso, as crianças acabam sendo esquecidas no ambiente da igreja e no trabalho de evangelização. Quando nós falamos de esforço missionário da igreja, esforço evangelístico da igreja, nós pensamos em quê? Imediatamente, precisamos evangelizar os jovens, porque eles estão se desviando, quando vão para a faculdade, ficam com a cabeça perturbada, só quer saber agora de fumar maconha e dizer que Deus não existe. A gente precisa preservar os jovens, vamos ensinar os jovens, vamos ensinar apologética a eles defenderem a fé e tudo mais. Ou nós pensamos naqueles povos perdidos em lugares longínquos que precisam de salvação. Tudo isso é necessário, de fato, e é verdade. Adolescentes, jovens, adultos em lugares não alcançados precisam da mensagem do Evangelho. Mas e as crianças? E o curioso é que esse público último, as crianças, é o que está mais aberto. É o que está mais aberto a ouvir.
Você não vai ouvir uma criança, você senta com a criança e começa a falar de Jesus para ela, você não vai ouvir a maioria das crianças dizer assim: não, não, eu não acredito nisso. Nem continue. Eu nem gosto de igreja, nem gosto de crente, nem acredito em Deus. Você não vai ouvir uma criança dizer isso. Ela vai ouvir, ela vai interagir com você. E nós não atentamos para isso. Muitas igrejas começaram com um trabalho evangelístico com crianças. Crianças sendo reunidas num bairro, sendo reunidas numa casa, ou aqui na igreja nós temos histórias assim de irmãs que passavam na rua, traziam um monte de criança para a igreja, né, irmã Nete? Um monte de criança para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E muitas conheceram o evangelho assim, com muitos irmãos e irmãs trazendo essas crianças para a escola dominical para ouvirem o evangelho da graça. Então, Deus foi sempre usando pessoas para se importar com as crianças, para que elas ouvissem o evangelho, né? Quando nós falamos, então, desse trabalho de evangelização, eu quero começar falando com o contexto doméstico, falando para o contexto doméstico. Como é que isso acontece ou deve acontecer no contexto da família? Eu queria convidá-los a abrirmos a Escritura no livro de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 1, o versículo 8. O texto diz: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Veja como isso é interessante, porque o capítulo 1 de Provérbios começa convidando o filho a aprender a sabedoria do pai. Na verdade, o livro de Provérbios é um livro que trata sobre o papel da família na instrução dos filhos para que eles alcancem sabedoria da parte de Deus. Se nós observarmos o versículo de número 7, veja, o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. No verso 8, nós lemos: Meu filho, ouça o ensino do teu pai. Agora veja o capítulo 2, verso 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Veja o capítulo 3, verso 1. Meu filho, não esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Veja o capítulo 4, verso 1. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. Veja o capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. Capítulo 6, verso 1. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca. Capítulo 7, verso 1. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe que em 7 capítulos, o texto está mostrando o pai ensinando ao filho a viver para a glória de Deus com sabedoria. São 7 capítulos dedicados a isso, no início de Provérbios. Agora vá comigo lá para o final de Provérbios, último capítulo, capítulo 31. Duas porções aqui interessantes. A primeira está no versículo 1. E do versículo 1 ao versículo de número 3. Observe. Palavras do rei Lemuel de Massá. O que é que diz agora, irmãos? A sua mãe lhe ensinou. O que sua mãe lhe ensinou, verso 2. O que lhe direi, meu filho?
filho do meu ventre. Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos as que destroem os reis. Até o versículo 9 são instruções da mãe do rei Lemuel a respeito de sua moral, de sua conduta. Então a mãe estava ensinando o filho a não viver em função dos prazeres nem da desonestidade. Isso aqui são conselhos de uma mãe. Do versículo 10 em diante, né, até o final, nós temos o famoso texto da mulher virtuosa. Mas nós vamos observar aqui um texto mais específico para nós. Veja só, a partir do versículo de número 21. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Observe o verso 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. O texto começa falando do pai, capítulo 1, e termina falando da mãe. Isso não é por acaso. A gente podia falar aqui ainda muita coisa, do capítulo 8 até o capítulo 30, mas o tempo não nos permite. O que o livro de Provérbios nos mostra é que os pais têm um papel fundamental de guiar os seus filhos na sabedoria. E o que é que Paulo diz sobre a sabedoria? Paulo vai dizer em Colossenses que em Cristo estão escondidas todas as riquezas. Cristo é a fonte de toda sabedoria. Então, lendo Provérbios, ensinando sobre sabedoria, e olhando para Paulo, ensinando sobre sabedoria, nós aprendemos que o que é a sabedoria? Quem é a sabedoria? Essa é a pergunta mais bem formulada. Cristo é a sabedoria. Então, qual é a melhor forma dos pais criarem seus filhos? Ensinando-os a sabedoria. Um teólogo católico romano, que foi inclusive Papa da Igreja de Roma, Joseph Ratzinger, ou conhecido como Bento XVI, ele disse uma coisa importante sobre a filosofia. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Ratzinger dizia assim: a verdadeira filosofia é aquela busca por Cristo, porque Cristo é a sabedoria. Quem busca a verdadeira sabedoria busca a Cristo. Então, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Provérbios, entendemos, à luz de outras passagens, o que significa sabedoria no capítulo 1 de Provérbios e em outros versículos no livro. A primeira coisa que nós aprendemos, irmão, é que sabedoria aparece como instrução ou treinamento. Quando você é treinado, você é forjado, você é ensinado a viver de determinada forma. Então, você recebe o conhecimento e você aplica esse conhecimento. Isso é sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é apenas conhecimento, não é apenas receber a fala de alguém ou receber um texto escrito. Sabedoria é receber o ensino e viver o ensino. A segunda coisa que nós aprendemos em Provérbios é que a sabedoria também é mostrada como discernimento. Então, quando nós ensinamos as crianças a terem sabedoria, nós estamos, além de treinando elas para a vida, nós estamos as ensinando a julgar corretamente todas as coisas. E como você julga corretamente todas as coisas sem Cristo? Você não julga, porque Cristo é a verdade. João 14:6, ele disse isso, né? Você só pode julgar as coisas corretamente por meio da verdade. E Cristo é a verdade. Então, esse trabalho de instrução começa em casa, porque os pais vão ensinando os filhos a arte do bom proceder, por causa não dos pais, não por causa da religião que os pais possuem, mas por causa de Cristo. E eles vão nos dar
muito espaço para aprofundarmos os nossos ensinos a respeito disso com eles. Esta semana, acredito que ontem, eu estava na rua com o Miguel, ele estava no carro e ele disse: pai, quem criou Satanás? Eu disse: filho, Satanás é Satanás hoje, mas ele não foi sempre Satanás. Mas foi Deus que o fez. Tudo foi criado por Deus. Ele disse: certo. E como é que Deus cria uma criatura pecadora e má, se Deus julga a maldade? Certo. Muito bem, vamos lá. Aí comecei a ensinar ele algumas coisas relacionadas à providência, né? E, obviamente, eu acredito que, a menos que eu esteja errado, mas ele não conseguiu compreender todas as coisas. Ele ficou ouvindo, eu perguntei se ele entendeu, ele disse: entendi, entendi. Mas eu disse: filho, há elementos de mistério aí que nós não sabemos. Aí ele pergunta: o que é mistério, pai? Mistérios são segredos. Eu falei: por que Deus quer guardar segredo se ele tem uma revelação? Uma revelação não é para revelar? Veja que eles nos dão espaço para conversarmos sobre a fé. Agora, aí a gente volta para Provérbios. Por que Provérbios é importante? Porque Provérbios mostra que os pais são a fonte da sabedoria para os filhos. É aos pais que eles vão. Por que isso, mãe? Por que isso, pai? Por que isso? Por que isso? Se deixar, eles vão perguntando. Ele pergunta agora quem é Satanás, daqui a pouco ele pergunta quantas estrelas tem no céu. Feito Miguel me perguntou hoje: quantas estrelas tem no céu, pai? Eu disse: tem muitas, meu filho. Ele disse, ele estava lendo um livro de astronomia, tinha um numeral lá, um número lá de estrelas, né? Aí ele disse: se tem milhares de estrelas, então esse número aqui está errado. Porque como é que a pessoa vai contar? Como é que ele vai saber? E Deus não disse a Abraão que a semente dele era como as milhares de estrelas no céu? Eu disse: exatamente. Então eles vão nos dando muito contexto para nós ensinarmos. E nós somos a fonte de sabedoria. Agora, se os pais não estão preocupados em ir à fonte primária de sabedoria para aprenderem para ensinar os filhos, certamente outros ensinarão. Eles vão observar a autoridade dos pais e não vão encontrar as respostas e vão procurar as respostas, porque a criança vive várias fases questionadoras. E isso não está necessariamente ligado ao pecado do coração dela, está ligado à formação da mente dela. Ela quer saber das coisas. Então, por que determinada coisa é daquele jeito? A gente se conforma com isso, né? Porque é assim, pronto. A gente diz, né? Sempre foi assim e é assim, pronto. Então, por que tem que tomar café quente? A criança vai perguntar: por que não pode tomar gelado? Por que não pode tomar frio? Não, porque a gente toma quente. Sim, mas quem disse que tem que tomar quente? Né? Um dia desse ele me perguntou: pai, quem inventou o nome bicicleta? Eu disse: meu amigo, eu não sei não. Esse, mas você não estuda tanto, como é que você não sabe quem criou o nome bicicleta? Eu disse: mas essa informação, meu filho, eu não vou saber. Eu vou procurar e vou lhe dizer: certo, eu vou ficar esperando. E me cobrou: pai, quem fez o nome bicicleta? Quem criou o nome bicicleta? Por que bicicleta? Cicleta é por causa da roda? Eu disse: é. E aí ele foi ligando, ele disse: Bia por causa das duas rodas? Eu disse: é. É certo. Mas quem inventou esse nome? Eu disse: vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Tenha misericórdia do seu pai também, né? Então, as crianças têm sede de informação de qualquer coisa, de um inseto, de quantas pessoas estão passando numa rua naquele momento, de quantas estrelas tem no céu, de quem escreveu a Bíblia, porque Deus criou Satanás, quem foi que criou Deus. Elas vão vir com essas perguntas. E é bom que elas venham com essas perguntas, né? Então, quando nós não temos um trabalho atento a isso, seja em casa, seja na igreja, eu não estou dizendo que todos os pais têm que ser exímios teólogos, mas o pai e a mãe têm que entender o seguinte: filho, eu não sei, agora eu vou procurar saber isso aí.
São questões relacionadas à Bíblia, eu vou procurar o pastor, os presbíteros, vou perguntar e vou lhe dizer. Ou leva a criança ao pastor. Mas muitas vezes o que muitos pais fazem é aterrorizar as crianças em relação aos oficiais da igreja. Né? Muitos anos atrás, eu notei que um menino na igreja tinha medo de mim. E o menino, quando me via, ia se encolhendo, andava por trás da mãe e dava uma carreira. Ah, pai, por que esse menino tem medo de mim? Aí um dia a mãe trouxe o menino pela mão e disse: vá falar com o pastor, pergunte a ele a sua dúvida. Tenha medo, não. Ele veio e ficou parado com a mão assim e não perguntava. Ela perguntou e eu respondi. Aí ela disse: ele tem medo do senhor, porque quando ele fica fazendo uma bagunça em casa, alguma desobediência, eu digo a ele que vou dizer ao senhor. Eu digo, mas a mim. Aí você joga a bronca no meu colo, né? Então ele ficou com um bloqueio, né? Se ele faz um barulho no culto, o pastor vai reclamar com você. Ó, ele tá olhando para você. Quem que tá olhando pro lado da gente agora, ele tá olhando para você. Eu nem vejo. Eu nem vejo, né? Então, o caminho não é esse. O caminho é as crianças serem levadas ao conhecimento por todos os meios possíveis, seja pelo pai, pela mãe, pelos pastores da igreja, por irmãos mais velhos na igreja, pelas professoras de escola bíblica dominical. Então, as portas do conhecimento têm que ser abertas para a criança, né? Então, um outro meio, irmãos, que as crianças aprendem, eu vou voltar a essa questão do diálogo, mas um outro meio que elas gostam de aprender, e é um meio que nós precisamos explorar muito com elas, e que eu fiz uma crítica a esse meio no começo, mas agora eu vou falar do lado positivo. São as histórias da Bíblia, as narrativas da Bíblia. Toda criança gosta de história. Todo nordestino gosta de história. Todo mundo que teve vó ouviu história, né? Todo mundo. Então, as crianças gostam de história. Tem aquelas que são mais insaciáveis, né? Eu tenho um amigo pastor, ele tem 4 filhas e um filho. E a gente estava conversando sobre essa questão de histórias e contar histórias. Ele disse, rapaz, as minhas filhas, elas não querem mais que eu leia histórias. Eu disse, e é como agora? Elas querem que eu invente histórias. Então, todo dia é um capítulo. E se eu errar, o que eu contradisser o que eu disse antes, elas me corrigem. Não, mas você não falou. Está errado, pai. Não foi assim. Eu disse, você devia gravar todo dia você falando a história e depois escrever isso. Porque todo mundo gosta de história. A Bíblia é um livro de histórias, de muitas histórias. E não é apenas a história pela história. A história na Bíblia tem um sentido. Todas as histórias têm um sentido. Por que a Bíblia conta a história de Adão e Eva que pecaram no Jardim do Éden? Para dizer que nós também estamos rebeldes contra Deus, estamos rompidos com Deus, nós estamos separados de Deus e nós somos seus inimigos, como Adão e Eva se tornaram. E que só há uma solução para que nós voltemos. É que o animal seja morto, o cordeiro seja morto e nós sejamos cobertos por ele. Isso vai acontecer lá em Cristo. Então, a Bíblia mostra, em Gênesis de 1 a 3, a criação, a queda e a morte do animal, o sangue derramado do animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e a pele do animal cobrindo os primeiros pais. A Bíblia está nos mostrando ali a história da queda, a história da salvação, em termos bem menores, né? Então, quando nós vamos contar a história da queda, nós temos que perceber que o animal morto, para cobrir Adão e Eva, é um símbolo de Cristo. Aquela história está ali para isso. Por que a história, o Gênesis conta a história de Abraão, que sai da idolatria do seu povo em direção à terra prometida? Conta porque Deus levará o seu povo, os eleitos, em estado último, né, consumado, para a nova Jerusalém. Então, daí a importância dos pais irem à fonte primária de sabedoria, que é a Escritura, que é Deus, para poder ensinar os seus filhos. Então, por que muitos pais, quando chegam em determinada idade, dos filhos se desesperam com o ateísmo de filhos, com a rebeldia de filhos? Muitas vezes se desesperam porque não se atentaram que aquelas perguntas que eles mandaram às crianças se calarem
Pergunto mais nada não, quando estou aqui, minha cabeça está cheia e eu não vou responder mais nada. Se quiser saber de alguma coisa, pergunta na escola dominical. Pergunta ao pastor, vá ler a Bíblia. Eles vão se atentar que eles não sentaram com os filhos para ler as Escrituras, explicar as Escrituras para os filhos. E hoje, irmãos, nós temos uma série de recursos, não é como há 20, 30 anos. Você compra uma Bíblia de estudo muito boa e todas as explicações necessárias estão na nota de rodapé. Você lê, a criança pergunta na hora você lê e explica. Então, quando essas perguntas não são respondidas, elas vão continuar, as crianças vão continuar procurando as respostas. Se nós não explicarmos de onde veio o universo, elas vão um dia escutar, veio de uma explosão e que não foi criado por Deus. Então, ok. Quem chegar primeiro vai ter a maior influência no coração da criança. Quem chegar primeiro vai ter a maior influência. Então, eu já contei isso a vocês, eu acho, mas eu vou repetir. Certa vez eu estava no sertão, pregando numa conferência, em algumas igrejas, numa série de conferências, e me sentei com um pastor, depois de um culto à noite, de uma conferência, e fomos jantar, e os filhos dele estavam na mesa, e a sua filha, acho que tinha 8 anos, de 8 a 10 anos, estava ouvindo nossa conversa. Nós estávamos falando da criação, de como a ciência reconhece a grandeza da criação, a verdadeira ciência, e que aponta para um Criador. Então a filha interviu na conversa. Ela se dirigiu ao pai. Eu estava de frente para ele e ela estava do meu lado. E ela se dirigiu ao pai. Ela disse: pai, mas não é possível explicar a criação em termos científicos. Só podemos entender o mundo através da evolução, em termos científicos. Estamos falando de uma menina de 8, 9 anos. Ele ficou chocado porque ela estudava numa escola evangélica. E aí ele perguntou, muito triste, né? O rosto dele decaiu-lhe o semblante. Você aprendeu onde isso, filho? Isso nas aulas de ciência. Na escola. Ela pode até ter ouvido sobre a criação, mas na cabeça dela era mais justificável a evolução. Porque quando você fala da criação nesse ambiente de instrução escolar, você está falando de algo aparentemente apenas com base na fé. Foi criação e nós devemos crer nisso. Pronto e acabou. Não tem evidência científica. Quando você fala de evolução, tem evidência científica. Coloque aspas nisso. Então, se tem evidência científica, é comprovável. Se não tem, é por fé. Então, eu vou pelo que é comprovável, não pelo que é por fé. E a menina abraçou aquela falácia. Quem chegar primeiro tem um coração da criança. Perfeito. Veja que, vamos lá para Deuteronômio, vamos voltar para lá. Capítulo 6. Algumas coisas aqui que nós devemos observar, porque há muita sabedoria divina nessa porção. Versículo 5, veja. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Quando nós olhamos para esse texto, esse ame ao Senhor seu Deus é dirigido a quem? Os irmãos acham que é a quem? Certo, ao povo de Israel. Mas o texto aqui está falando de pais e filhos. O ame aqui, ame ao Senhor teu Deus, se refere aos pais ou aos filhos? Os pais. Perceba que o texto não vai dizer assim, faça o seu filho amar o Senhor. Você não pode fazer. Deus está falando com os crentes. Ame ao Senhor como? Veja, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força.
integralmente ame ao Senhor. A ideia de alma aqui, de força, de coração, tem a ver com todo o meu ser, inclusive com a minha mente. Eu devo conhecer a Deus racionalmente. E eu devo amá-lo por tudo que ele é. Mas quando se refere às crianças, o texto diz no verso 7, você, pai, a mãe, as inculcará a seus filhos. Você colocará a palavra na cabeça do seu filho. E por que o texto não está dizendo assim, você colocará a palavra no coração do seu filho? Porque é Deus quem faz isso. Nós alcançamos a mente. Deus é quem alcança o coração. Mas às vezes nós contribuímos para que não alcancemos a mente. Nós criamos ou permitimos que as crianças desenvolvam bloqueios para nos ouvir. Se você grita com a criança, você só fala gritando. Se a criança passa a maior parte do seu dia em aparelhos eletrônicos, ela não vai ter nem condição de olhar para você, irmão. Você já viu isso? Não. Você está falando, a criança está olhando para cima, está olhando para baixo. Você tira o celular, ela tem um ataque de ira. Você está contribuindo para que ela não desenvolva atenção. Atenção. Porque nós, muitas vezes, não temos atenção e não temos paciência para desenvolver atenção. Você já viu aquele joguinho que é um cubinho de montar assim? Já viu? Já brincou com aquilo? É difícil, né? Tem técnicas para resolver aqueles problemas ali. Mas aquele é um tipo de jogo que trabalha muito a questão da atenção, da paciência, do cálculo. Se isso vier para cá, isso vier para cá, isso vier para cá, eu vou fechar essa parte, então eu vou montar todo o cubo, né? Que é um cubo. Ou outros jogos de memória, que a criança vai trabalhando aquilo e vai desenvolvendo a sua memorização e vai se divertindo com aquele tipo de jogo que tem a ver com lógica. Então a criança vai trabalhando a sua atenção. Se uma criança é vencida pelas imagens de uma tela de celular, de iPad ou de TV, o resto de seu dia, todo o seu dia, irmãos, ela não vai querer nunca desenvolver a sua racionalidade com aquilo. Porque ela não vai ter paciência com aquilo. As coisas têm que ser rápidas. Observe. Nossa geração, os mais antigos, os adultos, né? A nossa geração. Quem já andou muito de ônibus aqui? De ônibus. Eu já andei muito de ônibus. Toda vez que você chegava na parada de ônibus, ele vinha, pisou na parada e ele apontou aqui. Pelo menos comigo não era assim. Né? Os que moravam em Recife, tinha dia que pegava o ônibus com emoção e sem emoção. Com emoção é quando você saia correndo atrás dele. Né? E mais emoção é quando não dava para você entrar, mas você queria entrar, você ficava pendurado na porta lá, para eu vou, de todo jeito eu vou. Eu não posso perder esse ônibus, não, senão eu vou perder a minha hora. Mas você tinha que esperar o ônibus. Não era assim? Largava o trabalho cansado, querendo ir para casa, não tinha moto, não tinha carro, não tinha mototáxi, não tinha Uber, tinha que ir de ônibus. Ou tinha carro, ou tinha ônibus. Você esperava o ônibus. Ou Kombi. Não sou dessa época, não. Essa época é a tua época, mais para trás. Ou a Kombi, né? Então você tinha que esperar. Esperava. Nós íamos para o médico, você tinha que pegar uma fila, que eles não tinham plano de saúde, tinha que pegar a fila num posto de saúde para pegar uma ficha. Chegar lá de 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, para depois você ir para consulta, para esperar o médico chegar, um negócio marcado de 7h30 da manhã, o médico chegava de 12 e você tinha que esperar até ser atendido. Não era assim, irmãos? E vários outros contextos na nossa vida, você tem que esperar. O que é que nossas crianças mais dizem hoje? Qual é a frase que elas mais dizem hoje? Eu quero agora. E se você não der agora, o que é que acontece com essa criança? Muitas surtam, se jogam no chão, gritam.
gritam com os pais, batem nos pais. Eu quero agora. Então, o que é que os pais fazem? Se eu não der, ela vai se irar. É melhor eu dar, toma. Exato. Não é só dos filhos, não, né? Tem outros também que não são filhos. Então, exatamente isso. Eu venho de uma geração que era assim. Mãe, o que é que tem para comer hoje? Tem isso. Certo. Se eu não quisesse, eu não comia. Mas não tinha outra opção. É isso. No aniversário, aí minha mãe dizia: Você quer almoçar o quê amanhã? É seu aniversário. Eu quero encher o peito, né? Eu quero galinha guisada, feijão verde e arroz. Certo. Muito bem. E uma Guaraná Antártica gelada de vidro. Muito bem. Se eu dissesse, eu não quero isso aí não, e a senhora vai ter que assar a carne para mim, porque eu não vou comer isso aí não. Não tinha possibilidade de dizer isso, irmão. Não tinha possibilidade de dizer isso. Porque aquela geração era desenvolvida desse jeito. Não tinha possibilidade do meu pai chegar do trabalho e dizer: Sente aí, rapazinho, eu quero ter uma conversa com você agora de algo que você fez hoje pela manhã que sua mãe me disse. Não tinha possibilidade de eu me levantar e ir embora das costas do meu pai. Não tinha essa possibilidade. Nunca ia acontecer isso. Que ele não precisava me bater, ele só olhava para mim. E eu sentia a reprovação e a vara no olhar dele. Se ele olhasse para mim, eu sabia como é que ele estava olhando. Né? O espinhaço já ardia. Eu digo: Eita, me ajuda, Senhor. Mas nossa geração é muito diferente e muito disso é culpa nossa. E muito disso é culpa nossa, né? Você vê, uma criança pode passar 3 horas na frente de uma TV, sem sair dali. Banheiro, às vezes nem come, fica ali. Você senta com ela e diz: A gente vai ler esse livro. Ela não tem paciência de ouvir. Porque toda a sua imaginação está relacionada à imagem. Mas perceba que não é esse o método da escritura. O método da escritura é a história sendo contada. Vamos para o Salmo 78. O Salmo 78 nos ensina isso. Algumas coisas a gente tem que separar, entender, até em termos teológicos. Existem questões próprias do espectro, né, autista. Mas o que muitas vezes famílias cristãs que têm crianças com espectro, elas não entendem é que existe pecado também. Existe rebelião também. Não é só o espectro. Então, há enfermidade, mas há pecado. E o pecado deve ser tratado. Né? Ontem eu conversava com minha esposa
a respeito dessas questões relacionadas ao espectro. E ela mencionava uma aula que ela teve com uma professora, acho que de português, e perguntaram a ela o seguinte: como é que você ensina a uma criança autista a escrever com letra cursiva? A professora disse: do mesmo jeito que eu ensino a criança que não é autista. É do mesmo jeito. E ela aprende. Então, quando nós olhamos para o autista e nós pensamos assim: não tem pecado, é só enfermidade. Então, essa criatura não precisa de Jesus, não, irmãos. Tem um efeito do pecado aí na enfermidade, mas não precisa de Jesus, porque nunca tem pecado. Então, é necessário que se observe, se trate a questão do espectro. Tem questões da área de saúde que ajudam isso, mas que há muitas questões relacionadas ao coração pecaminoso que deve ser guiado à luz das Escrituras e que nenhuma terapia vai fazer. Nenhuma terapia vai fazer. Porque é algo relacionado ao coração caído da criança. Isso precisa ser observado por esse aspecto. Agora, às vezes os pais escolhem o caminho mais confortável e se torna o pior caminho. Isso vai ter um resultado lá na frente. Né? Então, eu entendo a carga, eu entendo o estresse, né, de famílias que passam por situações e vivem situações como essa. Mas o caminho é procurar ajuda à luz das Escrituras a respeito disso. Né? Mas vamos ver o Salmo 78. Em outra ocasião, a gente vai tratar certamente essa questão do aconselhamento a famílias que têm filhos autistas. Salmo 78 diz o seguinte: meu povo, verso 1, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Observem aqui duas coisas, dois estilos literários, podemos dizer assim, ou duas formas de contar histórias: parábolas e enigmas. Lembram daquele enigma de Sansão? Da questão que envolveu Sansão, né? Então, enigmas estão presentes nas Escrituras e é uma forma de tratar situações reais. Parábolas estão presentes nas Escrituras, Jesus é o que mais usa parábolas, embora se encontre em outros lugares na Escritura, no Antigo Testamento se encontra, mas era uma forma também de expressar a verdade, de contar histórias. Verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Observe. Os pais nos contaram, por meio de histórias, por meio de parábolas, por meio de enigmas. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, o povo hebreu era um povo dado à transmissão oral. Então, como é que Moisés sabe da história de Abel? Como é que Moisés sabe da história de Noé? Como é que Moisés sabe da história de Abraão? Existiam livros já escritos antes de Moisés, mas a evidência maior que temos era que isso era transmitido oralmente. 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 Né? Então, isso acontece, inclusive, dentro de muitas famílias. Então, a avó tem uma receita de bolo e ela passa para a filha passa para a neta e nunca é escrito, é sempre de boca. Para ninguém pegar. É igual a fórmula da Coca-Cola. Né? Você vai passando um para outro. Essa é uma tradição oral, quando você vai contando histórias. E essa é uma forma de transmitir os valores de Deus. Quando você senta com seus filhos já crescidos e você começa a contar as histórias de quando eles eram pequenos. A gente passou por aqui, você tinha 2 anos, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Você vai perpetuando memórias através de histórias. Esse é um caminho maravilhoso de ensinar as crianças os caminhos do Senhor. E veja que aqui o texto nunca diz assim, compre um data show, uma TV, imprima muitas imagens, porque as crianças gostam de imagens. Essa geração é a geração da imagem. Claro, é possível usar esses recursos, mas e quando nós não temos? E quando nós não temos condição? Então não vamos ensinar mais? Histórias, contar histórias. É uma forma que as crianças aprendem.
Uma outra forma é, de fato, o que eu já falei, de perguntas e respostas, perguntas feitas pelas crianças. Pelas crianças, né? Igual aquela pergunta que Miguel me fez. Por que Deus criou Satanás e por que Deus criou um ser que peca contra ele? Então a criança levanta a pergunta e os pais ou os professores vão ter que lidar com aquela pergunta. Segure a bronca, estude e responda a pergunta. Qual é o caminho bíblico para isso? Mas existe um outro trabalho com perguntas e respostas. O primeiro que eu estou falando é quando a criança faz a pergunta. O segundo é quando o pai faz a pergunta. Ou a mãe, ou o professor, a professora, que é o que nós chamamos de catequese. A palavra catequese vem de catequel, que significa perguntar em voz alta. Não tem a ver com a Igreja Católica, meus irmãos. A palavra está na Bíblia, catequel está na Bíblia. Então é você perguntar, questionar em voz alta, instruir. Lucas usa essa palavra no seu evangelho e a tradução dela é instrução. Quando você pergunta, mas antes você ensina a resposta à criança ou ao novo convertido. Então você ensina a resposta e você faz a pergunta para que ele memorize a resposta. E isso é repetido e repetido e repetido para que a criança memorize a doutrina. Então, o que é que Deus fez? Deus fez todas as coisas. Em que dia Deus fez o homem? Deus fez o homem no sexto dia. E Deus fez o homem de onde? Deus fez o homem do pó da terra. E fez macho e fêmea. E o que foi que aconteceu no sétimo dia? No sétimo dia, Deus descansou. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é Jesus Cristo. O que é a Trindade? Ou o que é Deus? Deus é uma Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus. A criança vai sendo educada catequeticamente e ela vai memorizando essas verdades. Ô pastor, isso é eficaz? É. É eficaz. Porque quando ela tiver de lidar com situações adversas nos seus ambientes onde ela frequenta, ela vai lembrar do processo de catequese. Quando ela ouvir, o mundo foi feito de uma explosão e o homem foi uma evolução do chimpanzé, ela vai lembrar, Deus criou o homem no sexto dia, um ser perfeito e sem pecado. Quando ela ouvir em algum lugar que o homem é produto do seu meio, ou ele é uma tábula rasa, ele não é mau, mas ele se torna mau pelo que é imposto, a criança vai lembrar do que aprendeu em casa. O homem caiu no pecado, comeu de Adão. Por isso ele é pecador. Então, isso vai ser uma posição bíblica contrária ao que ela está aprendendo em outro ambiente. Esse ambiente está dizendo que o homem é bom e ele se torna mau. A Escritura vai dizer o homem é mau e precisa de salvação. Então, essas verdades vão guiando a criança. Quanto mais cedo ela for instruída no catecismo, melhor. E a tradição reformada tem catecismos dos menores, dos pequenos falantes que já começam a falar, até os adultos. Isso vai crescendo em complexidade nos ensinos, mas eles vão aprendendo de muito pequenos até adultos. Miguel tinha entre 2 e 3 anos, já tinha memorizado 40 perguntas de um catecismo. Não sabia nem ler. Porque todos os dias, em vários momentos do dia, eu estava dando banho nele, perguntando, e ele respondendo. Depois ele começou a me perguntar. Isso aí é covardia, né? Mas eu vou ter que saber. Porque eu estava ensinando, a mãe que estava ensinando, eu vou ter que decorar. Então havia essa interação, né? Então, em muitas ocasiões, ele aplicou o que aprendeu no catecismo. Ele era muito pequeno, né? Acho que com 3 anos. Eu acho que já contei essa história aqui. Ele desobedeceu a mãe e eu cheguei em casa da igreja e disse: o que é o pecado, filho? Eu não o repreendi pelo pecado que ele tinha cometido. Eu disse: o que é o pecado? Ele disse: o pecado é toda transgressão contra a lei de Deus. Não sabia nem falar direito. E aí ele ficou parado 5 segundos olhando para mim, se levantou, foi até a cozinha, abraçou a perna da mãe e disse: me perdoe, mamãe, eu pequei.
Esse é o poder de uma catequese. Isso não é feito de modo que a criança seja oprimida, mas isso está no ambiente educacional da criança. Agora, o que ocorre é que no nosso tempo os pais estão mais acostumados em que outros eduquem seus filhos. É que a igreja eduque seus filhos, a escola eduque seus filhos. Os professores de reforço eduquem seus filhos. O professor de natação eduque seus filhos. O de judô, de balé eduque seus filhos, menos os pais. Eles não querem ter a ocupação de educar os seus filhos. Eles querem ter o dinheiro para pagar quem vai educar os seus filhos. Essa é a maior luta, né? Então, a mãe trabalha para ter mais dinheiro, para dar uma educação melhor aos filhos. E o que ela paga a uma pessoa para cuidar do filho não compensa o que ela ganha no trabalho. Então, a ideia da nossa cultura é entregando as crianças, entregando as crianças, entregando as crianças. E não é esse o caminho que as Escrituras nos ensinam, né? Perguntas, irmãos? Sim, perfeito. Exatamente, eu concordo. É interessante porque muitas vezes o nosso comportamento, no que se refere ao ensino do evangelho aos nossos filhos, é um comportamento legalista. Nós queremos falar uma vez e queremos que eles obedeçam. Só vou falar uma vez com você e você vai fazer. Ora, irmãos, é assim conosco, Deus conosco, não é? Então, nós muitas vezes somos fariseus em colocar um peso sobre eles que nós não carregamos. Eu não quero dizer com isso que não deva haver instrução moral para que eles acertem. Mas a nossa disposição em ensinar o evangelho a eles deve ser parecida com a disposição de Deus em ensinar o evangelho a nós. Deus está, essa palavra que Gabriel usou foi muito interessante. Deus está disposto a ensinar. E como pais estamos dispostos a ensinar. Porque isso é um movimento repetitivo, né? Você fala hoje, você fala amanhã, você fala depois. Os filhos acertam, daqui a pouco eles erram de novo. Você pensa, mas eu já falei tanto. Eu já ensinei tanto. Eu não vou falar mais. Está errado, tem que continuar falando. Mas nós dizemos isso. Eu não vou falar mais com você sobre isso. Com que autoridade a gente fala uma coisa dessa para um filho? Porque imagine, irmãos, o grande e supremo Deus do universo chegasse para a nossa igreja e dissesse: vocês estão pecando nisso ainda? Eu não falo mais com vocês sobre isso. Imagine se ele dissesse ao ministro da igreja o que ele disse a Jeremias: não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Imagine o desespero que a gente ia estar. Imagine se Deus dissesse: eu não falo mais com vocês. Eu não falo mais com vocês. Mas muitas vezes, como pais, somos tomados de ira e chegamos a dizer alguns absurdos aos nossos filhos. Sai de perto de mim. Não vou falar com você não, mas não. Pais que se intrigam dos filhos. Pais que se intrigam dos filhos. Esse não é um procedimento bíblico. E aí, ao mesmo tempo, a gente fica pedindo a Deus que Deus salve os nossos filhos. E Ele salve, agora que não seja por nosso meio, porque do jeito que a gente se comporta, o testemunho é o avesso do que Deus está ensinando.
Então, os pais são os primeiros responsáveis à evangelização dos filhos. São os maiores responsáveis à evangelização dos filhos, né? Eles são os maiores instrumentos de Deus para os filhos. Mas para a gente caminhar para o final, sobre o trabalho de evangelização com crianças que não estão nesse contexto da aliança, que não estão nesse contexto da igreja, porque a criança aprende de várias formas na igreja. A criança que pertence a famílias cristãs, ela aprende ouvindo um sermão, ela aprende cantando, ela aprende no culto, ela aprende a se relacionar com as pessoas na igreja, ela aprende a cumprimentar os idosos, ela aprende a ficar quieta quando o idoso diz, fique quieta. Ela aprende a viver em sociedade na igreja, irmãos. É aquilo que a gente estava falando no último domingo, que a criança não vai aprender a viver bem entre adultos se ela só vive no meio de crianças. Ela não vai aprender a adorar a Deus devidamente se ela não tiver os adultos como referência para a vida dela. Então as crianças na igreja vão aprendendo e vão sendo evangelizadas em todo esse contexto da vida comunitária. Mas e as crianças que não são da igreja? Como é que elas podem ser alcançadas? Será que não pertence a nós a responsabilidade de evangelizarmos essas crianças? Nós podemos fazer muitas coisas por essas crianças. Eu vou dizer algumas delas aqui. A primeira, famílias da igreja podem convidar famílias e crianças não cristãs para o culto. Trazer essas famílias. Não tenho carro. E a gente dá 12 reais, eu vou buscar vocês. E a gente vai para a igreja. Vamos para a escola dominical de nossa igreja. As crianças têm uma classe na escola dominical para aprender a palavra de Deus. Os crentes estão engajados em trazer pessoas para ouvir o evangelho. Trazer a igreja, porque a igreja é uma agência de evangelização. Em muitas ocasiões não vai dar para trazer, então o que é que se faz? O menino diz, mãe, eu posso trazer meus colegas aqui em casa para a gente brincar amanhã à tarde? Pode, meu filho. E as crianças vêm, a mãe faz um lanche, prepara uma pipoca, prepara um sanduíche, prepara um suco. E antes dos meninos comerem, a mãe reúne toda a criançada e diz, nós vamos orar e vamos ler uma passagem das Escrituras e vamos ver como Jesus abençoou aquele momento em que tinha pouca comida e ele fez multiplicar os pães e peixes, porque a Bíblia nos ensina que é ele que nos sustenta. Então a mãe começa a guiar a evangelização. O que é que muita gente fica dizendo que eu tenho dificuldade? Que a criança é um missionário. Primeiro, a gente não pode aplicar esse termo a uma criança. O missionário é um crente treinado para o trabalho de fazer missões. Então, a criança não pode ser missionário. Nesse sentido. Ela pode testemunhar o evangelho, ela pode dizer o que aconteceu de sua vida, ela pode discordar do amiguinho em uma posição, porque ela é crente, então aquilo é testemunho, mas não se pode colocar sobre a criança a responsabilidade de ser um evangelista. Olha, filha, quando você estiver lá na sua escola, você tem que pregar o evangelho para aquelas crianças. Não é por aí. Os adultos é quem devem conduzir esse processo e os filhos vão aprendendo, vão assimilando. E vai chegar uma altura que eles vão compartilhar realmente a fé. Mas não podemos colocar o fardo da obrigação do compartilhamento da fé sobre as crianças. Mas essa recepção na casa, entre vizinhos, entre colegas, no caso de crianças que estudam em escolas, é um mecanismo importante, ou crianças que moram num prédio, num condomínio, que se reúnem sempre na área de lazer para brincar e têm suas amizades com outras crianças, é possível criar situações para que essas crianças escutem, partilhem da fé. Aniversário do seu filho, você vai fazer uma comemoração, vai chamar a criançada do prédio, vai chamar os amigos e vai ter uma palavra na hora do aniversário. Vai ter um momento devocional que alguém vai falar. O pai, a mãe, o pastor, um presbítero, uma professora de escola dominical vai compartilhar a fé para todas as crianças ali, porque afinal é aniversário de um crente. Né? Aí não vai ter turma da Xuxa, não vai ter essas coisas, né? Vai ter a palavra, a gratidão a Deus por mais um ano de vida e o compartilhamento da fé. São oportunidades que Deus nos dá.
Eu já falei da Escola Bíblica Dominical também, que é um poderoso instrumento para a evangelização de crianças. Mas também é possível fazermos eventos voltados para a evangelização estritamente, como nós fazemos aqui na igreja, a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. Então, a EBF é como uma conferência evangelística para crianças. Então, as crianças são chamadas, convidadas, estão de férias, e elas vão ouvir o evangelho. Vão haver várias outras atividades, como existe na EBF, mas elas vão ouvir o evangelho claramente apresentado a elas. Esse também é um movimento interessante de evangelização às crianças. Eu acho que um outro aspecto que pode ser útil para a evangelização de crianças é o surgimento de projetos relacionados à evangelização, relacionando evangelização e esportes na igreja. Então, se você tem uma igreja que tem um número considerável de crianças, né, de meninos, por exemplo, vamos dar um exemplo. E então essa igreja começa a desenvolver um trabalho, um projeto esportivo de uma escolinha de futebol para crianças. E meninos não evangélicos começam a vir. E todas as vezes que tiver treino, tem pregação. Vamos parar aqui, ou antes, ou depois, ou no meio, e agora a gente vai ouvir a palavra de Deus. E o evangelho é compartilhado com aqueles meninos. No caso de meninas, da mesma forma, com qualquer outra atividade com as meninas. Momento de compartilhar a palavra de Deus. Um outro recurso que pode ser utilizado pela igreja, eu acho que pode ser muito frutífero, por exemplo. Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, um chá de mulheres. Não um chá para tomar chá, mas um chá para falar do evangelho. Então, nesse chá de mulheres, no dia tal, no mês de setembro, todas as mães da igreja devem vir com suas filhas. Todas as mães que têm filhas, venham com as suas filhas. E ali você tem uma programação dirigida para que todas as filhas escutem o evangelho. Ou todas as mães não crentes, de filhas crentes da igreja, escutem o evangelho. Um trabalho voltado para mulheres. Da mesma forma com homens, por exemplo, todos os homens da igreja, ou que homens da igreja convidem, vão se reunir e vão fazer um acampamento de homens. Todos os homens que têm filhos homens, eles vão acampar na mesma barraca, eles vão fazer a sua comida, misericórdia, né? Mas vale a pena. Vão passar 2 dias no mato e pode convidar também homens que não são crentes com seus filhos, conscientes de que aquele é um evento cristão. E ali haverá pregação, compartilhamento da fé. Esses são alguns exemplos, de inúmeros exemplos, que nós podemos desenvolver para evangelizar crianças, inclusive evangelizar jovens, né? Jéssica? Exato, é outra ferramenta. Então, veja só, se a gente fizer uma triagem aqui na igreja, quantos professores temos na igreja? Temos professores de inglês na igreja? Será que poderíamos oferecer um curso básico de inglês, usando como base a escritura, para evangelizar pessoas não cristãs? Será que poderíamos oferecer algum tipo de curso de reforço, de matemática, de física, algum projeto, por exemplo, para preparar estudantes para o Enem? Será que nós temos instalações para isso? Temos. Será que nós temos gente para isso? Temos. Será que o evangelho pode ser compartilhado em eventos como esse? Podem. E o que é que falta? O que é que falta? Disposição. E como diz um pastor amigo, só falta um boi que pule no rio para os outros pular atrás. Né? Porque ele foi e não se afogou, então a gente vai também. Né? Então são muitas portas abertas. Mas o que ocorre? A gente fica naquela caixinha de sapato e só tem um jeito: ir para o semáforo, distribuir folheto
fazer um programa de rádio. Ou, por mais avivados, uma cruzada evangelística. Então só tem isso. E a gente vai fazer o quê se não for isso? Porque sempre foi assim. Então, as formas de evangelismo, elas podem ser muito criativas para crianças, para idosos, para adultos, para jovens. Contanto que essa criatividade não venha ferir as escrituras, o que dizem as escrituras, né? Perguntas, irmãos? Alguma consideração? Tudo certo? Irmãos, ó. Eu mesmo não consigo aquilo ali. Aí você vai interromper a pessoa, você vai adiantando. Sim, mas sim, eu já entendi o que você está dizendo, né? Então, isso é uma das evidências da nossa cultura e há pesquisas neurológicas já sobre essa questão da velocidade aí do WhatsApp, né? Que causam muitos efeitos danosos ao nosso cérebro. Eu não tenho condição daquilo ali. Não tenho condição. Se o irmão mandar 6 minutos de áudio para mim, eu vou dizer, vou responder logo a ele, vou dizer, meu irmão, tenha uma paciênciazinha aí. Ele até segunda-feira, que é a minha folga, aí eu vou escutar lá. Se o irmão tiver muita urgência, me diga que eu ligo. Mas eu não tenho condição de botar em dois. Primeiro que eu não entendo nada daquilo ali, né? E segundo que eu, eu fico perturbado com aquela velocidade toda. Mas isso é um dos efeitos da nossa cultura, que é tudo muito rápido. Eu quero alcançar as coisas de modo muito rápido. Não apenas ouvir muito rápido alguém. Eu quero chegar em determinados lugares, não apenas geograficamente, mas na minha vida de modo rápido. Eu quero isso de modo rápido. Eu não quero sofrer a demora. Então, você vê aí a torta direita na internet. Aprenda inglês em 15 dias. Aí aparece outro. Aprenda inglês em 8 dias. Deve ser só de aprender a escrever English, né? Então, é tudo acelerado. Faça uma pós-graduação em 30 dias. Pós-graduação por R$ 29,90 em 25 dias. Então, é tudo acelerado. Você não quer gastar tempo com aquilo. Eu vejo isso, irmãos, em várias instâncias, né? Mas, por exemplo, num seminário, o aluno terminou o curso dele de bacharelado, nem é pastor ainda. Ele acabou de terminar. Eu estou pensando já em fazer um mestrado, o que é que o senhor acha? Eu acho que você deve servir a igreja, deve trabalhar na igreja, deve estudar. E lá na frente, se a sua teologia estiver bem madura, porque você aprendeu a lidar com a teologia na igreja, aí você vai pisando em um outro degrau. Porque senão o que é que você vai ter na igreja? É claro que eles não me ouvem, né? Eles não me ouvem. Mas o que é que você vai ter na igreja? Você vai ter jovens pastores, PhDs, sem nenhuma experiência em lidar com pessoas, em lidar com problemas, em lidar com crises, em lidar com dificuldades. Eles não têm paciência de esperar. Eles não fazem a leitura de que esse passo eu não posso dar agora, eu preciso esperar. Isso aqui eu não posso fazer agora, eu preciso aguardar para que eu faça na hora certa. Porque tudo na vida deles foi rápido. Tem que ser rápido. Porque você quer mostrar um resultado a você mesmo, né? Porque não é nem alguém, é a você mesmo. Você quer olhar para o espelho e dizer assim: eu sou demais. Eu tenho muita capacidade, toda honra e toda glória a Deus, mas eu tenho capacidade, eu sou bom. Eu sou um caba bom. E essa é a nossa cultura. E as nossas crianças vão sendo mergulhadas nisso. Rápido, 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 rápido. E a gente vai ter crianças ansiosas, com muita ansiedade.
Crianças com crises agudas de ansiedade, de ficar tremendo, de travar, de se encolher, porque elas foram expostas a essa espécie de vida. Crianças que são expostas a uma dinâmica hiperativa da vida. Na segunda ela tem natação, no judô de tarde tem a escola. Na terça ela tem não sei o que lá, aula de desenho, não sei o que mais lá. Na quinta, não sei o que lá. A criança só tem tempo de dormir. E quando ela acorda um dia, mãe, eu tô cansado. Não, você, porque hoje você tem natação. Seu pai paga a natação, é caro, ele paga lá R$ 300 sua natação. Você tem que ir para natação, você vai. E aquilo vai enchendo o coração da criança, irmãos. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e ela não tem tempo mais para ser criança. Ela não tem tempo mais para ser criança. Ela pede aos pais: fique comigo aqui um pouquinho. Eu queria que você brincasse comigo aqui um pouquinho, que você me ouvisse. Assista aqui comigo esse desenho aqui. Implora a atenção dos pais. E os pais vão achando que a melhor educação é entupir a criança de atividades. Então, isso vai afastando os pais das crianças e vai afastando a criança de Deus. Quem chegar primeiro vai ter lugar sobre o coração da criança. Diga, Sandra. É. E já é tarde, viu? Para nossa cultura. Já tem escola que pega com 1 ano. Já tem berçário. É. Em todo canto. Pelos outros também. É. E o triste é que os pais foram que implantaram essa cultura, né? Eles implantaram essa cultura. É triste, né? Deus nos ajude, irmãos. Deus me ajude a ensinar essa igreja sobre essas verdades do Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus por esse dia. Nosso irmão Sandro ora conosco e nos despede com essa oração.
Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. São muitos irmãos doentes, para que o Senhor os dê recuperação.